E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí sobre os bancos chineses que estão com problema de insolvência e estão bloqueando os saques aí das pessoas. Vamos falar sobre o real digital, relembrar aquele acontecimento do bloqueio das contas no Canadá e falar, claro, das criptomoedas, do real fundamento das criptomoedas, que é você estar na custódia do seu dinheiro. Vamos falar então sobre Bitcoin, criptomoedas, o momento do ciclo que nós estamos. A gente vai falar então sobre ciclos nesse vídeo. Relembrar você sempre que o canal tem o objetivo de te mostrar aí as oportunidades nos investimentos, aproveitando os ciclos. Então nós sabemos que nós temos ciclos de expansão, aonde tudo sobe, e de contração, aonde os ativos corrigem. Então a gente entende que essas crises que acontecem de tempos em tempos, elas são oportunidades para quem se prepara, para quem tem conhecimento e se antecipa aos movimentos do ciclo. Então, algumas pessoas eu vejo aqui nos comentários ainda não entenderam, gente, que essas crises são as oportunidades. Por quê? Porque abre a oportunidade justamente de você se posicionar em bons ativos. E a gente vai aprofundar então essa questão nesse vídeo falando sobre aí as criptos, o Bitcoin, que claro, em breve eu vou começar a comprar mais, não só Bitcoin como outras criptomoedas, para justamente aproveitar aí esse momento do ciclo. Quem sabe a gente não abre isso aqui no canal, essas compras aqui no canal, certo? Por enquanto eu deixo só para os membros do canal. Quem é membro aqui do canal nível 2 tem acesso em tempo real às atualizações aí que eu faço na minha carteira pessoal. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar então compartilhando a tela aqui. Em breve a gente vai chegar a falar sobre essa questão do ciclo, mas vamos começar aqui com o tema do real digital, que está dando maior polêmica aí. Inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre o real digital, o que eu acho. A minha opinião aqui está nesse vídeo. Real com travas contra a crise, isso é suspeito. Então é justamente esse comunicado, né, essa informação que o Banco Central nos deu aí na semana passada, em que o real digital vai ter agora travas contra a crise, circuit breakers, né? Então justamente até para proteger os bancos de insolvência. Então isso realmente abriu aí um alerta na minha cabeça. É claro que nós temos poucas informações ainda que o Banco Central liberou. Em 2023, segundo informações aqui, vai começar os testes dessa CBDC, que é o real digital. Lembrando que uma moeda digital, uma CBDC, ela é emitida pelo Banco Central, diferente de uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo, que não é emitida por um Banco Central, e sim é um algoritmo, mas a gente já vai falar sobre isso. Então realmente esse real digital levantou aí algumas suspeitas. E aí nós vamos relembrar, por exemplo, o Canadá, que ele bloqueou contas bancárias de quem participava de protestos esse ano, para quem lembra, a gente acompanha isso no canal. E agora, por exemplo, a China, ela está bloqueando saques em bancos, que está gerando então esse bloqueio desses saques em bancos, está gerando protestos lá na China. Então vamos falar então um pouco sobre essa questão aqui. Segundo informações, cerca de 1,49 bilhões de dólares em depósitos estão bloqueados pelos bancos, demonstrando que as instituições lá na China começam a dar sinais de insolvência financeira. Por enquanto, pessoal, são pequenos bancos. Segundo informação aqui, são 3 bancos regionais, então são bancos pequenos. E aí, os clientes foram sacar lá o dinheiro e o banco simplesmente não deixou essas pessoas sacarem o próprio dinheiro. Então, qual que é o foco dessa matéria aqui? Qual que é o foco desse vídeo, aliás, aqui? É mostrar para você que o dinheiro no banco, ele não é seu. Por que o Bitcoin nasce? O Bitcoin nasce justamente após a crise do subprime, após aquele risco de uma quebra sistemática bancária. O Bitcoin nasce justamente para que as pessoas elas tenham o poder de ter a custódia do seu próprio dinheiro, de elas serem donas do seu próprio dinheiro. De quando o Bitcoin está na carteira delas, elas serem donas do dinheiro. Diferente de quando você deixa o dinheiro no banco, se aquele banco tiver problemas ou ocorrer um problema sistemático na rede bancária, é claro que não vai ter o fundo garantidor de crédito que te garanta o dinheiro de volta, né? Então essa que é a grande sacada. O Bitcoin ele vem justamente com o fundamento de você ser o seu próprio banco e de maneira centralizada, sem um banco central, um algoritmo claro, aberto, diferente, por exemplo, do real digital, que o algoritmo ninguém sabe como funciona. O Bitcoin você pode fazer lá uma vistoria no código. Ele é aberto, qualquer um pode fazer isso. Agora, o real digital não. Então, realmente, o Bitcoin está muito à frente dessas moedas digitais estatais
que podem, né, ser utilizadas inclusive aí, como por exemplo a gente viu no Canadá, para censurar as pessoas. Muito bem, vamos falar agora sobre ciclo, vamos falar sobre preço e oportunidades das crises, certo? Muitas pessoas elas acreditam, e eu vi até alguns comentários que me chamaram a atenção, muitas pessoas elas acreditam que esse indicador, né, dos ciclos psicológicos do mercado, que eu trago aqui no canal do YouTube, e claro, aprofundo, né, esse tema do ciclo lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0, lá a gente vai aprofundar muito mais essa questão aqui de posicionamento, etc. Mas muitas pessoas elas acham que quando o mercado começa a corrigir vai acontecer isso aqui, ó, você vai do pânico, capitulação, ocorre capitulação, e aí a galera vai aqui, ó, depressão, muita depressão, depressão, e o preço só vai cair, nunca mais vai subir, certo? Algumas altcoins acontece isso aqui, mas com bons ativos, né, como por exemplo Bitcoin, boas ações, etc., geralmente você vai ter um ciclo. Então esse ciclo é o ciclo de contração e expansão que a gente comenta e demonstra aqui no canal. E então, justamente o melhor momento de você comprar ativos, como por exemplo as criptomoedas, né, o Bitcoin, é aqui na depressão. O momento de depressão, como eu já mostrei aqui no canal, era, por exemplo, lá em 2018, 2019. Aqui no canal tem um vídeo gratuito, onde em 2019 eu comprei criptomoedas e mostrei que eu estava comprando. E lá naquele vídeo, se você ler os comentários, tem gente que estava falando, esse aí vai se lascar, Bitcoin é pirâmide, muita gente perdeu dinheiro com isso. E aí eu estava comprando Bitcoin a $5.000, e os caras lá atacando pau, que eu tava comprando errado e blá blá blá. E aí o Bitcoin chegou a $60.000, nós começamos a realizar o Bitcoin em $52.000 e a galera tecia o pau também, que eu tava vendendo, que eu era mão de alface, blá blá blá. E agora o preço do Bitcoin tá aí $29.000 e com tendência de cair mais. Então as sardinhas que não entendem dos ciclos sempre vão comprar na hora de vender e sempre vão vender na hora de comprar por falta de conhecimento, né? E também por falta de controle emocional. Afinal, é muito difícil você comprar aqui na depressão, porque vai contra o efeito manada. Lá no Clube dos Capitalistas 2.0 tem uma aula justamente te ensinando sobre o efeito manada, a hora de entrar, smart money, etc. Se você é aluno do clube, assista essa aula. Se você ainda não é aluno do clube, o link está aqui na descrição para você ingressar com 50% de desconto. Beleza? Muito bem. Então, olha só aqui. Então, qual que é o melhor momento de comprar? É na depressão. É onde as pessoas não querem mais saber do ativo. Então, em 2019, ninguém queria saber do Bitcoin. Era lá o momento de comprar. E isso vai se repetir. Por que eu ainda não acho que a gente chegou na depressão? Porque tem muita gente querendo comprar, tem muita gente animada. Então, eu acredito que a gente ainda não chegou no momento da depressão das criptos e também da macroeconomia. Aqui no canal a gente fala muito também sobre macroeconomia. E a macroeconomia agora chegando nesse momento de aperto monetário, por conta aí dos bancos centrais querendo combater a inflação. Então esse aperto monetário eu acredito que vai levar aí uma contração de todos os mercados, de ações, etc. Nós temos muitos catalisadores, como a gente vem comentando nos vídeos, para estourar, e eu acredito que em algum momento esses catalisadores vão estourar, vão levar o mercado a mais correções, o mercado tradicional, as bolsas, e consequentemente isso tende a respingar no Bitcoin, nas criptomoedas de maneira geral e também em ativos de reserva de valor já mais consolidados, como por exemplo o ouro. Até mesmo o ouro pode cair nesse momento que ocorre um crash nos mercados tradicionais por conta da busca por liquidez. E aí o que se salva são os ativos que vão te promover liquidez na sua carteira, tá? Muito bem, então a gente já entendeu o melhor momento de comprar e a gente já entendeu também que os ativos eles tendem a não cair dessa maneira, a não ser algumas altcoins. Por que eu acredito que o Bitcoin vai sempre se valorizar? Porque, como a gente já abordou aqui no canal, o dólar, por exemplo, está sempre em expansão, o real está sempre em expansão, porque acabou o lastro dessas moedas. Essas moedas não têm mais lastro. E o Bitcoin, a cada 4 anos, a emissão do Bitcoin vai caindo, né? Ocorre os halvings, então a emissão dele vai caindo. Então, cada vez nós vamos tendo menos inflação no Bitcoin, ao mesmo tempo que a base monetária das moedas fiduciárias vai aumentando e as moedas fiduciárias, portanto, elas vão perdendo valor. E o Bitcoin, na contramão, vai ganhando valor, porque cada vez ele vai ficando mais escasso. Então eu acredito, como eu falei nesse vídeo aqui, esse evento está sendo despercebido e o principal fundamento para o Bitcoin valer 1 milhão. Nesse vídeo eu falei justamente sobre essa questão da queda da inflação do Bitcoin e como ele vai ficando cada vez mais escasso. E, claro, ele mantendo os fundamentos, a tendência é que ao passar do tempo ele vá se valorizando. Se nós tirarmos um pouco o zoom aqui e colocar no gráfico semanal, por exemplo,
aqui no gráfico semanal, nós vamos identificar aqui um canal de alta, né? Então a gente vai identificar aqui que a tendência do longo prazo do Bitcoin é alta, certo? Mas ele vai ter então essas quedas de curto prazo, que eu acredito que são oportunidades para acumulação. Inclusive lá no Clube dos Capitalistas 2.0, no módulo de criptos, eu deixei lá um indicador que vai falar justamente o momento ideal para comprar e tal, com coresinhas, tudo bonitinhos. Confere lá, saiu aula nova nesse final de semana, beleza? Muito bem. Aqui, pessoal, então o que eu vejo nesse momento do Bitcoin? Nós estamos aqui nessa região de acumulação do Bitcoin, certo? Olha, nesse momento, levando em consideração a macroeconomia e os apertos monetários e que os mercados tradicionais podem cair mais, o que eu vejo? Nós estamos abaixo da média de 56, o que indica que a tendência é de baixa e continuidade dessa baixa. O que eu vejo que pode acontecer? Como eu já comentei na área de membros e mostrei aqui para vocês também, o mais provável é que ele fique nessa acumulação aqui, bata até nos 32 mil dólares. Num repique mais assim otimista, ele poderia testar essa LTB aqui nos 37, 38 mil dólares para continuar caindo. Por quê? Porque numa tendência de baixa, o preço ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer topos e fundos descendentes. Então perceba que ele tem uma pernada de queda, ele respira e faz aqui, ó, ele faz ó, um topo abaixo do topo anterior. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo topos e fundos descendentes, certo? Então a tendência é que ele vá cada vez fazendo movimentos onde tenha respiros no meio, mas a tendência aí majoritária é de baixa. Então eu acredito ainda que a gente pode ver mais quedas no decorrer dos meses, mas no meio dessa grande pernada de queda, dessa grande tendência de queda, para quem faz position trade sabe do que eu tô falando. Então, no meio dessa tendência de queda, a gente pode ver movimentos de respiro. Esses movimentos de respiro, quem faz swing trade consegue aproveitar, mas como meu foco é position trade, ou seja, aproveitar os grandes ciclos para pegar grandes pernadas de desconto, aí eu vejo então que é hora de você ficar mais líquido, ficar mais na maciota, certo? Como a gente já vem comentando aí desde dezembro do ano passado, quando eu vendi as minhas altcoins, muita gente debochou e de lá para cá as altcoins só vêm perdendo valor. Muito bem. Vamos seguindo aqui então para até onde que eu acredito que vai essa queda. Aqui eu tenho esse indicador que pega a média do preço do Bitcoin de 2 anos e multiplica por 5, fazendo esse belíssimo canal de alta. Se nós pegarmos o que aconteceu aqui em 2017, a gente vai perceber o seguinte. Nós vamos perceber que ocorreu um pico, certo? Ocorreu aqui uma correção e aqui nós tínhamos a média verdinha, a linha da média de 2 anos verdinha, que teoricamente deveria servir, né, como um suporte. Mas o que aconteceu? Essa média aqui, quando ela foi violada, ela ainda teve uma queda de 50%. Então, essa média aqui apontava que o preço poderia chegar aí a 5.800 dólares. E aonde que o preço chegou? Onde que foi o fundo do Bitcoin? Nos 3.400 dólares. Então, o que eu vou identificar agora nesse momento para ter uma ideia de até onde que o preço pode cair? Eu vou pegar mais ou menos onde está essa média aqui, que é nos 29 mil dólares, certo? E eu vou pegar, então, e projetar uma queda aí de 40% a partir dos 29 mil dólares, que seria aí essa média de 2 anos, e aí é onde que a gente poderia cair até mais ou menos aqui os 16 mil dólares. Se nós pegarmos aqui uma linha horizontal, deixa eu pegar aqui uma linha horizontal e traçarmos aonde foi o topo anterior, do ciclo anterior, a gente vai ver que foi lá nos 19 mil dólares, certo? Então foi o topo, né, do ciclo de 2017 foi nos 19 mil dólares. Então eu não me assustaria de ver o preço do Bitcoin testar esse fundo anterior aqui, do ciclo anterior, nos 19 mil dólares, quem sabe dar um sustinho aí e buscar aí até os 18, 17 mil dólares, tá? Então, eu, claro, se ver o preço do Bitcoin nesses patamares, eu vou com certeza estar comprando, né? A partir aí dos 25 mil dólares já vou estar comprando provavelmente. Mas o que eu for fazer eu vou mostrar para os membros aí do canal nível 2. Aqui, por exemplo, pessoal, nós temos essa região aqui que o preço do Bitcoin já veio testar recentemente, dos 25 mil dólares, e seria natural ele fazer um reteste dessa região. Eu não me assustaria dele fazer um reteste nessa região aí dos 25 mil dólares, tá? Geralmente, para ter uma reversão de tendência, ele precisa testar
essas regiões novamente, né? O mercado ele testa. Então eu acredito que essa acumulação aí, provavelmente, olhando a questão macro, é de queda aí para os próximos meses. Lembrando que no curto prazo a gente pode ter os repiques, mas eu vejo que a tendência aí majoritária é de baixa, até que se prove o contrário. Se eu ver sinais de reversão, é claro que eu vou comunicar aí para vocês, beleza? Com isso, eu acredito que as altcoins elas vão acompanhar essa queda. A gente pode ver então as altcoins caindo aí, a Solana inclusive travou a rede dela de novo, né? Isso cada vez vai fazendo a Solana perder mais credibilidade aí. Então a gente pode ver Solana, Polkadot. Polkadot é uma excelente cripto. Então a gente vai vendo essas criptos caindo, por quê? Porque o mercado vai se desinteressando. As pessoas vão perdendo interesse, porque a maioria das pessoas entra nesse mercado para multiplicar o patrimônio rapidamente. Quando ela vê que o mercado está meio lateralizado, meio parado, elas vão perdendo interesse, então é normal em um mercado de baixa. Isso o ciclo psicológico nos ensina. E a gente vai falar agora sobre o NFT, que é um mercado que eu estou ingressando, que eu estou adorando. Não é só um JPEGzinho, né? Realmente os NFTs, eles trazem uma funcionalidade incrível. Inclusive um brasileiro, ele foi para o espaço numa nave da Blue Origin, que é aquela nave do Jeff Bezos lá, né? Aquele projeto do Jeff Bezos. E aqui ele teve essa oportunidade de ir para o espaço porque ele comprou um NFT, ele comprou uma cripto. Ele comprou aqui uma cripto emitida pela Crypto Space Agency, uma empresa fundada por um ex-funcionário da SpaceX e da NASA, que busca unir tecnologia aeroespacial com criptoativos. Gente, olha que projetos fodas que nós temos nas criptomoedas, e por isso que eu adoro tanto esse mercado das criptos. Em uma ação de marketing, portanto, a agência comprou o assento no voo da Blue Origin e comercializou NFTs com a promessa de sortear a vaga entre os compradores. Victor comprou 3 unidades desse NFT, cada um pelo custo aí de R$4.000. E aí então ele foi sorteado e ele teve essa oportunidade incrível, né, de então participar desse projeto aqui da Blue Origin. E aqui tá o lançamento então do foguete que o Victor tava dentro, é lógico, que ele ganhou aí desse projeto, desse NFT. Então mostrando, né, pessoal, que os NFTs não são só JPEGs, tem muitos projetos incríveis. Aqui no canal eu quero falar mais sobre, principalmente quando começar o próximo ciclo, com certeza eu vou me expor em alguns NFTs, como por exemplo os Bored Ape, né? Tem os CryptoPunks e tal. Então, realmente tem muitos projetos bacanas aí pra gente aproveitar nas criptos. E com certeza, no momento da depressão, eu vou estar comprando cada vez mais para surfar o próximo ciclo de alta. Claro que eu não vou me assustar se quando eu começar a comprar as pessoas me chamarem de louco, assim como as pessoas me chamaram de louco quando eu vendi os ativos. Então, essa aqui é a grande jogada, mas dessa maneira a gente vai multiplicando o patrimônio, protegendo o patrimônio e cada vez aí ficando mais livre financeiramente. Só o conhecimento liberta, né, pessoal? Por hoje a gente finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha para os brothers aí, para os amigos no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. E claro, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima, seu capitalista malvadão. Tchau, tchau!